Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos falar sobre a lei do governo federal que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a pandemia do Covid-19. A aplicação na prática das prescrições médicas em formato digital e o que continuará dessa experiência na pós-pandemia. Para conversar sobre o tema, convidamos o Dr. Eduardo Cordioli, gerente médico de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da Saúde Digital Brasil. Também temos Lácio Coivisto, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO na Prontimed. Lácio é formado em Administração de Empresas pela USP. Temos também a presença de Leopoldo Rocha, gestor de novos negócios na Efarma, responsável por inovação e parcerias estratégicas. Leopoldo também é professor de MBA na Universidade Corporativa da Associação Brasileira de Planos de Saúde e Centro Universitário São Camilo. Para mediar a nossa conversa, apresento o associado instituidor da ASAP e diretor médico da Teladoc Health Brasil, Dr. Caio Soares. Médico, Caio é formado pela Faculdade de Medicina da USP e é ex-diretor médico da OMIND Saúde, especialista em gerenciamento de catástrofe pela Harvard Medical School e pós-graduado em gestão de saúde pela FGV. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os nossos convidados. Para entrar em contato direto com eles, acesse o link do perfil de cada um no LinkedIn, que está aqui na descrição da live do YouTube. Passo agora a palavra para o Dr. Caio, que vai conduzir a nossa conversa. Obrigado, Mara, pela abertura. Uma boa tarde a todos, Lácio, Eduardo, Leopoldo e a todos os ouvintes que estão, os telespectadores que estão vendo a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que o nosso papo seja bastante proveitoso e que a gente tire a maioria das dúvidas possíveis que possa surgir nesse assunto que tem trazido muita repercussão, grande impacto para a gestão de saúde populacional, que é o tema que a ASAP trata, Aliança para a Saúde Populacional. E vamos direto ao assunto. Eu acho que a Mara já apresentou os nossos detentores do conhecimento hoje. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aberta, para que a gente faça isso num modelo mais de bate-papo e não de perguntas dirigidas, né? Então, eu queria começar perguntando o seguinte: em relação a essas receitas digitais, como é que o mercado tem aceitado e usado esse novo processo de atenção ao paciente? Tanto na consulta pelas teleconsultas, né, que é uma das modalidades da telemedicina, como no uso das receitas digitais. A gente sabe que hoje esse modelo de telemedicina prevê a prescrição digital e daí o paciente recebe essa prescrição e tem que ir na farmácia fazer, a farmácia faz a dispensação e a gente sai com o medicamento para casa. Como é que tem sido esse modelo para vocês? O que vocês podem falar a respeito disso? Quem quer começar? Bom, deixa eu me permitir boa tarde a todos. Eu acho que o tema ganhou uma relevância muito grande, porque estamos vendo diversas barreiras sendo rompidas. Nos últimos 5 meses, talvez nosso setor evoluiu 5 anos em termos de transformação. Existia uma barreira até mais cultural do que tecnológica na adoção, né, da telemedicina, da prescrição eletrônica, né? Hoje, a gente vê rede de farmácias adaptadas, né, e uma demanda crescente de operadoras de planos de saúde, administradoras, assistências, seguradoras, corretoras, empresas de todo porte, né? Saúde entrou na agenda estratégica, inclusive de empresas que não estavam dentro do setor de saúde, né? Hoje a gente vê seguradoras de vida entregando telemedicina, com cobertura de medicamento, a gente vê assistências, vê telefônicas, vê, enfim. Essa transformação, ela vem permitindo também viabilizar acesso
um acesso mais racional, um acesso mais controlado. A telemedicina acaba dando propósito a muitos projetos de coordenação de cuidado, de equipes de assistência primária e atenção primária, e tem um efeito muito benéfico de tudo isso, que é levar acesso à saúde de qualidade para mais pessoas, né? Não só para quem comumente era atendido por planos de saúde, mas para quem dependia única e exclusivamente do SUS, e hoje começa a ter acesso a especialistas, começa a ter acesso à medicação extra-rol do SUS, começa a ter acesso a um diagnóstico mais precoce, e a gente tem que, de certa forma, se aproveitar desse movimento e permitir com que a gente faça as mudanças que o setor há muito tempo esperava, né? Então, considerações iniciais, lá, se Eduardo quiser complementar. Eu posso fazer meu pitaco aqui inicialmente sobre a pergunta. É muito engraçado, né? Quando a gente chega num momento desse onde as mudanças elas têm que ser rápidas, acontece que os problemas aparecem, coisas que o mercado não prestava atenção e agora está tendo que prestar atenção. Então, endereçando de forma bem prática a questão da adoção, a gente está falando aí dos profissionais, né? Os médicos terem acesso a um certificado digital para conseguir, de fato, assinar digitalmente, que isso começa aí, né? Obviamente tem que ter um sistema de prescrição também. A gente saiu essa semana o TIC Saúde 2019, e ele mostra ainda que tem bastante espaço para adoção de tecnologia, nós não estamos nem falando da assinatura digital, do certificado digital, né? Então, tem essa questão, eu acho que tem uma questão de maturidade das próprias redes de farmácia que tem uma dificuldade pelo tamanho que elas têm de treinar todo mundo que está lá no balcão para conseguir saber exatamente como lidar. Um processo que claramente quem já teve essa experiência de tentar dispensar um medicamento na farmácia, mesmo ele tendo sido feito da maneira correta, né? Vamos falar que a maneira correta é ele conseguir ser validado no portal do ITI, né? O portal da assinatura digital, que é ele ser assinado digitalmente com o padrão ICP Brasil A3, pessoa física, e o médico ter o CRM dele validado no CFM. Então, mesmo assim, é muito difícil de conseguir, muitas vezes o paciente tem a receita negada, porque ele tem até dificuldade de como que eu entrego isso para o farmacêutico, ele manda pelo WhatsApp do farmacêutico, ele manda por um e-mail, como é que isso é feito? Então, tem vários movimentos que estão sendo feitos nesse momento para resolver esses gargalos de processo, literalmente, que podem ser um grande contribuidor para a expansão de tudo isso que você falou, Leopoldo, que é muito importante, mas que, infelizmente, a gente tem esbarrado em barreiras que são simples de resolver, mas estão causando um impacto grande, né? Então, eu vejo que a adoção ainda, apesar do momento, ela ainda é baixa, de forma bastante abrangente, vamos dizer assim, no mercado, por conta dessa dificuldade. O médico, imagina, eu tenho muitos clientes médicos, né, claramente, claro, e eles ligam para um time médico perguntando como é que eu faço para tirar um certificado, porque eles não conseguem, tem dificuldade, é muito difícil, não é nem questão financeira, é uma questão de como conseguir, tem melhorado. Agora as coisas começam a ser online, dá para tirar certificado online, tem já facilidades, mas eu acho que a adoção está presa um pouco nesses problemas, né? Tô dando uma visão um pouco dos problemas que a gente tá vendo na prática. Bom dia para quem não almoçou, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Mais uma vez, Caio, estamos juntos num debate sobre telemedicina, né? Agradeço na sua pessoa o convite recebido não só aqui pela ZAP, mas também recentemente estive no Fórum Internacional da Teladoc e falei sobre a telemedicina no Brasil, e o título da minha apresentação foi da proibição ao crescimento exponencial, né?
E chega a ser até anedótico a forma como a gente tem que contar que no Brasil era proibido a telemedicina, e vem a pandemia e libera, mas só está liberado enquanto houver a pandemia, depois não pode mais outra vez. As pessoas ficam olhando, achando que a gente está contando alguma piada, ou a gente quer esconder o ouro, porque quem está fora daqui não consegue entender essa proibição, porque não pode, agora pode, depois não pode mais, né? Eu aprendi com um dos grandes mestres da medicina que nós médicos, né, profissionais de saúde, nós tratamos o paciente, não tratamos doenças. Se serve para coronavírus, serve também para as outras doenças. E a grande questão que o Leopoldo tocou nisso no começo, né, fazer essa evolução de 50 anos em 5, né? Brasília foi fundado, né, no Brasil, né, tem essa mania de fazer 50 anos em 5. Né? Nós temos um problema com planejamento, não está no nosso DNA planejar, ver futuro, visão de futuro e planejar. Tanto assim que receita com certificado digital já é aceita desde 2014. Anvisa soltou uma RDC em 2014, no qual receita com certificado digital substitui o carimbo. 2014, né? Isso já estava possível no nosso meio. Tá? A grande questão, eu acho, apesar do brasileiro ter esse problema com planejamento, também fortalece uma das nossas virtudes, que é saber, às vezes, ter a melhor solução no momento de crise. E eu digo para vocês que o modelo de certificação digital de receita é um dos modelos mais seguros do mundo de validade de documento nativo digital. Veja bem, vocês sabem como é feito na Inglaterra? O médico da Inglaterra que vai fazer receita digital à distância, sabe como é que ele faz? Ele imprime, ele assina e manda um fax. Senhores, não é scanning, é um fax. A farmácia lá aceita fax. Então você tem que ter uma máquina de fax na sua casa, nem sei onde compra isso hoje, né? E você manda para a farmácia. Isso na Inglaterra, tá? Então, o modelo de certificado digital atrelado às chaves públicas brasileiras, o Instituto de Chaves Públicas Brasileira, é sem dúvida nenhuma um dos modelos mais seguros e robustos do mundo. Existem oportunidades de melhoria, sim, mas em questão de navegação, usabilidade do sistema, mas ele é muito seguro, e muito mais seguro do que o carimbo. Se a gente compara o que a gente fazia antes, aí eu faço a pergunta, o que é mais seguro? Uma receita hoje emitida por certificado digital ou um carimbo que você compra num chaveiro por R$50? Eu posso ir lá falar que meu nome é Dr. Caio Soares, CRM e tal, eu faço o carimbo com o nome do Caio e saio carimbando para tudo que é lugar. Né? Então eu deixo essa provocação para a gente continuar o debate depois. Doutor Eduardo, não faça isso, por favor. Você vai ser um vexame para nós dois se você fizer isso. Parabéns pela sua participação no congresso lá da Teladoc, foi um sucesso. Mas eu acho interessante esse tema da segurança do paciente, porque isso envolve todo o processo de jornada da saúde que a gente percorre enquanto paciente, né? Eu vou ao médico, recebo uma prescrição, vou na farmácia, compro o remédio e começo o tratamento efetivamente. O tratamento, na maioria das vezes, começa, quando ele é medicamentoso, quando eu começo a tomar o remédio. Não adianta nada eu fazer toda a jornada antes e não tomar o remédio. O Lassi comentou um aspecto que é a dificuldade para o médico, inicialmente, né, no começo dessa jornada, para o médico passar essa fase de conseguir a receita digital. Aí eu queria voltar para o Leopoldo, num ponto também que ele tocou, que é, como é que é hoje, Leopoldo, a questão da farmácia receber a receita digital e entregar, e o paciente conseguir sair da farmácia com o medicamento? Como é que está isso hoje? Eu sei que há um tempo atrás isso não era tão simples, algumas farmácias conseguiam fazer, mas eu queria ver você, que é um especialista no assunto, queria a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa pergunta aí. Ótimo, Caio. Primeiro que a receita, ela é do paciente, né? É uma propriedade dele, né? Qualquer outro caminho, ele precisa estar ciente e aceitar, né? As redes varejistas, elas, por muitos anos, a gente, inclusive, tentou implantar a prescrição eletrônica. Veja bem,
há muitos anos atrás, a gente concebeu farmácia popular para o governo brasileiro, e a gente, na época, tinha 100 municípios operando, e em 45 dias a gente levou para 3 mil municípios, o Brasil inteiro, né? E todo o processo se baseava no escaneamento da receita física, né? Ou seja, o farmacêutico recebia, olhava a documentação do paciente e escaneava a receita. As farmácias tinham scanner, ou seja, a rede que a gente montou para atender, grandes redes e farmácias independentes, acabavam que tinham que escanear todas as receitas que vinham, até porque o governo só iria destinar recurso dentro de um processo seguro, auditável, enfim. E isso ficou introjetado, né? Ou seja, quando alguém chegava na farmácia no ano passado com a receita digital e o farmacêutico habituado ao meio físico, ele pedia para o usuário imprimir a receita e voltar na farmácia, enfim. E hoje, a gente manda o médico na casa do paciente, de forma digital, pedir para ele imprimir uma receita e levar na farmácia, ou até sair de casa, né? É até engraçado, né? Mas, pouco a pouco, a gente viu grandes redes se adaptando ao processo, fazendo integrações. Existe um desafio grande ainda no Brasil, que é o delivery de medicamento, né? Ele depende de uma estrutura local, ele depende a refil de crônico, por exemplo, é mais simples porque é uma entrega programada, né? Mas a medicação de uso agudo, que precisa em 2 horas tá na mão do usuário, o delivery já se torna mais complexo, dado a dimensão continental que a gente tem, né? A gente começou também a conceber processos integrados, inclusive com as redes farmacêuticas, né? Onde o prescritor emitia quase que com uma pré-autorizada do usuário, sem nenhuma receita, chegavam na farmácia. A própria associação das PBMs, né, as empresas de gestão de benefício medicamento no Brasil, construir uma espécie de hub de prescrições para receber de qualquer fonte e permitir um acesso digital à farmácia, né? E uma iniciativa muito interessante, mas que ainda está sendo pouco adotada, né? Ou seja, ainda existe algumas barreiras. De outra forma, operadoras, administradoras, empresas começaram a entregar telemedicina com prescrição, muito até alinhado com o propósito da própria ZAP, em usar essa prescrição e o medicamento como um instrumento de gestão de saúde populacional, né? E isso acabou fazendo com que o varejo adotasse, porque senão ele não recebia aquela demanda, ou seja, o varejo vive de fluxo, vive de consumo, né? A PBM, preocupada em gerar acesso racional a esses recursos, transforma essa relação e, de forma agnóstica em relação à rede, deixa na experiência do usuário, ou seja, dentro é uma tomada de decisão do usuário ir para qual farmácia, e o grande desafio é fazer com que todas aceitem. Eventualmente, ele vai numa farmácia independente, que muitas vezes não tem nenhum computador no balcão, né? E aí ele acaba não conseguindo usar. Muitas vezes ele chega num atendente, o atendente não sabe da existência da prescrição eletrônica, né? E aí ele vai mudando de porta até encontrar um varejista que tenha o processo digital, né? Então, isso está em adaptação, né? Eu só queria comentar rapidamente que o medicamento, ele é uma poderosa ferramenta para a estratificação de risco, né? Uma vez que há uma associação direta entre o princípio ativo e as condições do paciente, e uma associação entre a dosagem e o estágio da doença, por exemplo, né? Então, é simples, preciso, e com uma PBM, né, as equipes de gestão de saúde populacional possuem informações em tempo real para agir, né? A gente costuma dizer que a assistência farmacêutica, ela começa na entrega do medicamento, não termina na entrega do medicamento, né? Só que esse é o ponto de início, né? Isso acontece no balcão da farmácia. É ali que começa a gestão, né?
E estamos vivendo ainda um momento híbrido, né? Um momento onde tem algumas redes que saíram na frente já com um processo muito natural, outras baixando um PDF, subindo em pastas, outras imprimindo e guardando, né? Ainda é um ambiente heterogêneo, né? Esse processo não massificou ainda, mas a gente já vê grandes avanços, né? Excelente. Nada melhor do que a gente falar com quem é profundo conhecedor do assunto. Você mencionou aí algumas dificuldades na ponta final. Eu quero voltar para o Eduardo agora e perguntar para ele o seguinte. Do ponto de vista, como você, Eduardo, coordena aí um grupo enorme de médicos representando o Albert Einstein, que está já há muito tempo à frente da realidade até um pouco nossa aqui no Brasil, como você mencionou, em relação às dificuldades de legislação e regulatórias, como é que você vê a atividade hoje do médico, ou a predileção, ou as facilidades que o médico, como é a percepção do médico em relação a esse processo da receita digital? Olha, Caio, nós já tínhamos aqui os médicos contratados da telemedicina que faziam atendimento, né? Eu tinha cerca de 25 médicos clínicos e pediatras, e eu tinha cerca de 10 médicos intensivistas, mais o pessoal da neuro, tinha uns 50 médicos do corpo clínico, da telemedicina. Quando começou a pandemia, né, e aí os médicos do corpo clínico do Einstein, que aí eu falo corpo clínico, os médicos que atendem pacientes privadas no consultório, né, nós tivemos que treinar e certificar 670 médicos aqui do nosso corpo clínico, 670 médicos em algumas semanas. Vocês fizeram uma ação maravilhosa que a Associação Paulista de Medicina, a Teladoc, fez, de dar a plataforma, né, autorizar que eles pudessem usar a plataforma para continuar continuar a atender seus pacientes do consultório, tá? Mas veja bem, o processo de telemedicina não é um Skype, não é um WhatsApp, né? Não é simplesmente apertar o botão e começar a sair falando. Ele exige um treinamento, a teleanamnese, a postura como nós fazemos a câmera. Mesmo antes desse debate aqui começarmos, nós que trabalhamos com isso, tivemos um mini treinamento, um mini preparo para poder fazer essa videoconferência que estamos fazendo agora, né? Acende a luz aqui, melhor a altura do computador ali. Nós tivemos dica entre nós de como a gente poderia estar na melhor forma agora interagindo com os nossos convidados que estão assistindo a nossa live. A mesma forma, imagine isso você escalar para vários médicos que nunca tiveram contato com videoconferência, e eles vão ter que atender o paciente deles sozinho. A questão de saber entrar numa videoconferência, travar a vídeo para ninguém mais entrar, né? A saber mandar convite criptografado por senha único para cada paciente, saber usar a prescrição. Então foi um belo... Saber fazer telepropedêutica, que é o exame físico à distância, né? Nós estamos editando agora um manual, nós já temos um manual para o nosso corpo clínico contratado, estamos editando um manual para o corpo clínico aberto sobre isso, tá? E agora, a receptividade dos colegas é enorme. O que eu recebo de torpedo e colega, pô, eu quero trabalhar na telemedicina, eu não sabia que era tão legal, né? Alguns colegas até de forma anedótica, pô, achei que era coisa do demônio, mas eu estou vendo que é a salvação, a telemedicina, né? E outros me mandam, pô, não dá para viver sem isso, não sabe, como é que eu vivia sem isso antes, né? Por exemplo, poder emitir receita para o paciente, os pacientes nos ligam, né? Pô, doutor, eu preciso de uma receita disso, eu preciso renovar o atestado disso, e ele poder da casa dele emitir, a pessoa começar, e outros colegas, agora que já começou a reabertura, principalmente na capital, aqui em São Paulo, muitos colegas estão fazendo períodos de telemedicina em casa, mesmo com os consultórios já reabertos. Eles atendem fisicamente e eles se organizam para um dia que eles vão fazer retorno ou consultas que eles acreditam que possam ser resolvidas à distância, já estão fazendo home office. A telemedicina melhora a experiência de quem cuida também, tá? E só complementando um pouco do que o Leopoldo falou, vocês sabem, Leopoldo, que um dos meus sonhos, né, eu não tenho dúvida nenhuma que o farmacêutico, o médico, eles, assim como o enfermeiro, todos nós, a tecnologia vai proporcionar que nós, de fato, trabalhemos juntos como nunca nós trabalhamos antes.
né? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai aproximar a gente vai fazer algo que é a saúde conectada. Você sabe qual é o meu sonho, Leopoldo? É um paciente que eu estou tratando de hipertensão, que há 1 ano e meio, 2 anos não aparece no consultório, né? Que o farmacêutico fala, olha, eu estou vendo aqui que você está comprando esse remédio faz 3 meses, e eu estou vendo aqui no sistema, usando dados, que faz tempo que você não traz uma prescrição, você está pedindo, vamos aferir a sua pressão? Vamos ver como é que está? Vou entrar em contato com o seu médico, né? Mesmo que seja para que o dado chegue até a mim, que eu possa gerar algum insight sobre a saúde desse paciente, né? De forma que nós estejamos conectados. Esse é meu sonho, é isso que eu quero quando eu daqui a pouco, ficar usuário do sistema de saúde de forma frequente. E uma coisa que a gente tem que se lembrar, né? Todos nós, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, apresentadores de live, né, Mara? Você que está aí apresentando, todos nós seremos pacientes um dia. E nós vamos querer, sim, que nossa saúde esteja conectada entre todo mundo que vai cuidar de mim, todo mundo esteja conversando sobre mim para eu ter a melhor saúde possível. Aproveitando aí a deixa, para lembrar que nós chegamos aí, estamos nos aproximando aos nossos 30 minutos de live. Como o tempo voa, né? O papo está tão interessante, a conversa é assim, cada vez mais, traz mais informação, mais curiosidade, e eu queria muito pedir para os nossos participantes que também atendessem a nossa audiência, que está aí enviando perguntas, está participando, porque afinal o assunto interessa tanto para profissionais quanto para pacientes. Obrigado, Mara. Foi bom lembrar a gente aqui, o papo vai e a gente esquece do horário. Obrigado. E já entrando aqui numa próxima pergunta, que eu tinha pensado em direcionar ao Laci, como você hoje, Laci, é um profundo conhecedor, uma referência no mercado para a integração de informações em saúde, né? A integradora de saúde hoje, nesses processos digitais, tem um papel fundamental. E aí, aproveitando aqui, chegou uma pergunta do Abner Brandão. Será que dá para falar de uma plataforma unificada de telemedicina e receitas digitais que ofereça um ambiente seguro para pacientes e profissionais de saúde em geral? Eu vou pegar essa pergunta e jogar para o Laci com a seguinte conotação. Existem muitas plataformas de telemedicina, de prontuário eletrônico, de prescrição digital. Laci, como é que você vê essa questão da integração desses dados? Como hoje é possível ter um ambiente seguro, fazendo a integração de tantas formas, tantas fontes de informação, lembrando que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê algumas regras bastante rígidas para que essas informações sejam manipuladas. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso. Legal. Bem interessante. Obrigado, Abner, pela pergunta. Obrigado, Caio, também por complementar. A Vanessa, acho que eu vi aqui também, escreveu uma coisa sobre a LGPD, então vou aproveitar e dar meu pitaco aí sobre isso. Quando a gente está falando de unificação de informações, o Brasil tem um problema crônico que não é fácil de resolver, que é a adoção de uma terminologia de saúde. Hoje, os médicos, profissionais de saúde chamam a mesma coisa o mesmo diagnóstico, por exemplo, de formas diferentes. E está tudo bem. Só que terminologia serve para unificar isso, para a gente ter certeza que está todo mundo falando da mesma coisa. Então, um exemplo disso é a TUS que a gente tem, que é uma terminologia, né, para os procedimentos, que é usado, que a gente conhece bem. Ela tenta fazer esse papel. Claramente ela não consegue ser usada para um médico solicitar um exame, por exemplo, porque não dá para você buscar naquela tabela um nome padrão, porque o médico não está acostumado a pesquisar daquela forma, e a gente conhece o CID-10 também, que é uma forma de fazer isso. Infelizmente, o ano passado, o Brasil tinha contratado o SNOMED-CT, mas o Brasil cancelou o contrato do SNOMED-CT e a gente nunca chegou nem a traduzir ele para o português, o que é muito ruim para o mercado como um todo. Então, assim, para a gente começar a falar de integração, obviamente a gente tem os padrões de integração que o pessoal, que hoje em dia o HL Certifier é o que todo mundo está pensando, mas o problema é a terminologia do dado. Então, respondendo aí o Abner, acho que
são duas coisas diferentes, assim, você consegue, eu acho que nas receitas digitais existe um debate que está agora acontecendo nos bastidores, né, dos tomadores de decisão, se o modelo ele é centralizado ou descentralizado. Então, o descentralizado seguindo um modelo parecido com que o Bitcoin usa, né, usando blockchain, então não necessariamente ter um lugar que armazena todos os lugares, e tem uma outra vertente que é centralizado, que é mais fácil de entender e tem outras facilidades, né, porque você consegue ter um controle maior principalmente em relação às regras da LGPD, que é o esquecimento ao dado. No momento que você tem o seu dado espalhado para vários agentes diferentes, que não é centralizado, é muito difícil você esquecer essa informação, que é uma prerrogativa da LGPD. Agora, da telemedicina, como existem muitas diferenças e muitas necessidades e casos de uso, que é o que o Cordioli falou muito bem, e o Caio é um grande especialista sobre isso, pode também dar o pitaco dele, não vejo como ser uma plataforma unificada única, acho que são necessidades diferentes, de ambientes diferentes, profissionais diferentes, que vão precisar de plataformas diferentes. Agora, das receitas, provavelmente, eu imagino que vá para isso é só um feeling pessoal meu, que isso vai ser vai para um modelo centralizado. E agora, levando em consideração a questão da LGPD, Vanessa, existe um artigo na LGPD, que é o 11º, o inciso 4º, se eu não me falha a memória, que fala sobre as exceções ao pedido de consentimento do paciente para fazer o compartilhamento de dados entre controladores. E existe um grande problema, porque está escrito lá que serviços em saúde, qualquer coisa que se adeque a serviço de saúde está liberado de pedir consentimento, e não existe uma explicação clara no mercado do que é isso, existe uma confusão. A lei do SUS, né, 8080, trata um pouquinho sobre isso, mas como a gente não tem a ANPD, a autoridade que regula, existe uma grande divergência de opiniões entre os escritórios de advocacia. Então, eu acho que ainda tem muita água para rolar, a gente ainda não sabe se de fato a LGPD vai entrar agora em agosto ou não, isso ainda vai ser votado, e eu acho, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mercado de saúde está longe, como um todo, de estar aderente à LGPD, tem muitos processos que vão precisar mudar. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, cada um tem que se adequar, né, mas o que eu tenho para dizer de forma bem geral é isso, essa é a minha opinião. Obrigado, Laci. Eu tenho uma outra pergunta aqui de um antigo amigo que está nesse nosso mercado de saúde tem uma boa experiência nisso, é o Carlos Vitagliano, aproveito e mandar um abraço para ele. E eu vou perguntar para o Leopoldo, vou transmitir a pergunta dele ao Leopoldo. Ele diz o seguinte: as farmácias vendem medicamentos sem a necessidade de apresentar receitas. Basta pedir o medicamento pelo nome. Percebi que isso já não acontece nos medicamentos de tarja preta. Então, Leopoldo, como é que é a questão de você ir lá na farmácia comprar um medicamento, seja com a receita de papel tradicional, ou tem alguma mudança em relação a você comprar um medicamento com a receita digital? Coincidência, o Carlos Vitagliano também fomos colegas já há uns 10 anos atrás, e uma pessoa fantástica, de um conhecimento muito profundo na área de saúde, né? Bom, o que acontece? A gente tem, assim, a princípio, todo medicamento tarjado precisa de receita. É uma questão... só que, na prática, a gente sabe que o varejista acaba vendendo e não existe uma retenção da receita, né? A lista C4, que é a tarja preta, enfim, os medicamentos que o governo controla a retenção da receita, ou seja, a receita tem que ficar. Aí sim acaba acontecendo, né? O interessante é que quando existe subsídio em medicamento,
ninguém vai pagar esta conta sem uma receita médica, né? E quando a entrega do medicamento subsidiado está ancorado numa prescrição digital, você aí tem um ambiente perfeito para criar mutualismo no acesso ao medicamento, né? Eu vi, a gente está desenvolvendo alguns projetos interessantíssimos. Se você imaginar grupos de risco, por exemplo, diabetes, né? Só um diabético sabe como pesa, tira, lanceta, insulina, monitores, né? E é uma despesa recorrente, né? E muitas vezes o plano de saúde não cobre, e acaba tirando do bolso, né? E a lista do SUS muitas vezes é restrita, né? Dependendo do estágio, enfim. E aí, quando você junta e empodera equipes multidisciplinares, e aqui a gente não está falando só de médico, né? Para um diabético, um nutricionista, um educador físico, psicólogo, enfermeiros especialistas, né? Farmacêuticos, tudo faz sentido via tele, via vídeo, né? E fazem parte da jornada dele, né? E aí, para dar acesso para uma população que é consumidora de medicamentos recorrente, você precisa arrecadar de quem não usa, ou seja, é o princípio do plano de saúde, né? Se eu cobro uma pequena mensalidade de uma população, eu consigo acolher quem mais precisa de medicamento e garantir a adesão e persistência ao tratamento medicamentoso, né? Isso é um princípio muito bonito que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, não faz sentido ter um plano de saúde, por exemplo, sem o remédio coberto, né? No Brasil, a gente convive com essa jabuticaba. O brasileiro acabou pagando do bolso, se acostumando com isso. É por isso que no Brasil tem tanta farmácia de rua. Às vezes, numa esquina tem 2, 3, né? Mas essa mudança está acontecendo, né? As PBMs estão há 20 anos esperando este momento que a gente está vivendo agora, né? Praticamente as 4 pioneiras, né? Elas nasceram em 1999, junto com a Agência Nacional de Saúde, né? E o principal aspecto é esse que o Carlos Vitagliano trouxe, né? É fazer cumprir a lei, é fazer com que medicamentos taxados só saiam com prescrição, garantir o acesso, é garantir que quem não está tomando a medicação que deveria tomar, passe a tomar, quem está tomando demais, passe a corrigir, existe o para cima e o para baixo, né? E a telemedicina, e essa proximidade com a coordenação de cuidado, ela permite isso, né? Ou seja, o Eduardo tocou num tema fantástico, né? Da saúde conectada e no sonho dele, que eu acho que sonho que se sonha só é um sonho que sonha só, mas esse sonho acho que a gente está sonhando junto, talvez se torne realidade. Pra vocês terem uma ideia, quase que 30% das receitas médicas em pronto-socorro não são seguidas integralmente pelos beneficiários, né? E muitas vezes, esse mesmo beneficiário volta para o pronto-socorro 2, 3 dias depois, agravado pela doença, dando uma despesa muito mais cara para o plano de saúde. Era mais barato dar o remédio. Mas esse contexto que a gente viveu até então, e que está mudando, né? Milhares de internações, milhares de pneumonias são tratáveis em casa, com a medicação correta, com apoio em home care, com equipes de telemedicina, e acabam sendo tratadas no hospital, porque não tem dinheiro para pagar o remédio. Não estamos falando aqui, eu falo medicamento, a gente não está falando de acesso ao medicamento, a gente está falando de acesso ao cuidado completo, que não tem como não pensar em medicamento na prescrição digital, né? Leopoldo, acho que esse é um desafio, não só aqui no Brasil, mas em qualquer outro país do mundo. Fazer gestão de saúde populacional não é simples, tem muita gente boa fazendo, mas é um assunto muito complexo, envolve comportamento, envolve legislações, então você colocou alguns pontos muito bem, mas eu queria agora voltar para o Eduardo. Eduardo, tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, que é o Carlos José Benatti. E ele pergunta assim: devido à complexidade do assunto, quem vai ensinar os médicos a fazerem tudo corretamente? Achei a pergunta ótima. Você pode falar um pouquinho para a gente? Olha, o ideal, né, é que o médico ele faça um treinamento, que ele leia uma referência de como fazer naquela sua especialidade
o que você pode fazer de aferir sinais vitais do paciente à distância, que gadgets que você pode chegar para acessar o paciente maiores informações. Eu acho que é importante, existem várias lives e treinamentos acontecendo, tá? Eu acho que a própria Associação Paulista de Medicina está fazendo um treinamento, lançou um treinamento. Nós aqui do Einstein temos um treinamento, não vou fazer merchan, assim, de, é o site tal, não se preocupe, mas temos no Einstein treinamento em telemedicina também. O importante, eu acho que o mais importante é reconhecer a limitação, reconhecer que precisa aprender, esse é o primeiro passo. E ir atrás de quem sabe para poder mimetizar o conhecimento. Eu acho que o principal é entender que telemedicina não é Skype, né? Telemedicina é só apertar um botão e falar com o paciente e está feito, estou fazendo telemedicina. Não é muito mais do que isso, né? Telemedicina, você tem vários graus de linhas de cuidado, né? Quando o Leopoldo colocou lá no começo, mas associado à seguradora de vida, às vezes o que você faz para a seguradora de vida não é teleconsulta, né? Uma teleorientação, né? Mas o que é essa coisa de teleorientação? Veja bem, hoje, quando um paciente está com uma dor de barriga, alguma coisa, ele não pergunta para o Google. Em vez de perguntar para o Google, ele pode perguntar para um médico, usando telemedicina. Olha, eu estou sentindo isso. O que você acha que pode ser? Olha, dado isso, é interessante pesquisar isso, marque a consulta com esse tipo de especialista, ou use essa medicação sintomática para melhorar os sintomas, e aí você agenda essa consulta com o especialista, com esse tipo de médico, né? Ou procure o seu médico de saúde de família, uma teleorientação. Então, existem vários graus, né? Existem vários tipos de telemedicina, teleassistência. Agora mesmo para coronavírus positivo, tá? Onde a maior parte dos pacientes tem uma sintomatologia leve, a maior parte, quando eu digo a maior parte, 80%, mas eles estão em casa ansiosos e ficam demandando o profissional de saúde que já está muito atolado de serviço. Se eles pudessem ter uma orientação, uma teleorientação, né? Um profissional de saúde, um enfermeiro, ou até mesmo inteligência artificial, que respondesse às suas dúvidas numa camada, e numa segunda camada, um profissional de saúde, um enfermeiro, para depois chegar no médico, você começa a derivar melhor o seu custo de saúde, né? O custo e a assertividade. Porque as pessoas, a gente tem que começar a pensar, nós médicos, enfermeiros, farmacêuticos também, não com cabeça de médico, farmacêutico, lasse administrador, não, a gente tem que pensar com cabeça de paciente, né? Quando eu, com uma dor de barriga, o que eu faço se eu não tivesse acesso à informação, como é que eu chegaria a essa informação? E aí, a beleza da telemedicina é isso, é você poder estar em todo o ciclo de cuidado, em todos os pontos de contato do paciente com o sistema de saúde, né? E você substituir o Dr. Google. Sabe as perguntas, com quem que você compete? Você no Einstein, você compete com o Sírio? Não. A minha competição é com o Dr. Google, né? Eu quero derrubar o Dr. Google. Gente, nós estamos chegando aqui aos 15 minutos finais da nossa live. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez que a gente possa aí conseguir os nossos convidados atender aí a nossa audiência e também já nos encaminhando para as considerações finais, últimas respostas e considerações finais. Acho que o doutor Eduardo pontuou bem a questão agora, que na live da semana passada foi muito dito isso, essa questão de se capacitar, né? Então, não é só desenvolver a profissão, mas também buscar aí ferramentas, estudos, lives que estão acontecendo para melhor desenvolver a profissão e também atender a população. Muito bem. É um tema que ele vai puxando um fio da meada de cada assunto e a gente poderia ficar aqui mais 2 horas e certamente a gente não ia esgotar, mas eu acho que a gente está conseguindo endereçar alguns pontos muito interessantes. Antes da gente falar sobre considerações finais, tem um ponto que é muito nevrálgico nesse assunto. Eduardo colocou bem no começo, a gente tinha uma situação de legislação restrita. Agora, na pandemia, a gente tem uma liberação para algumas práticas que antes a gente não podia fazer. E, casualmente, vieram 2 perguntas que eu vou juntar numa só,
uma da Laura Rocha Barros e outra da Vera Bejato. Quais as especialidades? Existe alguma especialidade onde não é possível praticar telemedicina? Essa é uma pergunta. E a outra é, como é que vai ficar a situação regulatória ou legislação pós-pandemia? Eu queria deixar essa pergunta aberta para os três comentarem e já fazerem aí as considerações finais de cada um, dado que nós temos ainda 14 minutos. Dá para a gente dividir bem essa bola. É um pouco no sentido de olhar para o futuro. A pandemia vai acabar, a gente sabe disso. Como é que vai ficar nosso setor saúde com essas ferramentas novas no pós-pandemia, na opinião de vocês? Pode começar, Lácio, se você quiser. Eu vou me ater só à pergunta da continuidade, porque vocês que são os mestres aí da saúde, eu não vou me atrever a falar qual especialidade pode ou não pode. Eu vou falar assim, o economista, o contador, talvez, mas não, eu não vou ter esse conhecimento, não vou me atrever. Tenho minhas opiniões, mas deixo vocês falarem. Agora, sobre a continuidade, é muito interessante, porque o nosso presidente atual em exercício, ele tirou a responsabilidade, essa decisão da mão do CFM, né? Ele vetou um artigo que dava essa prerrogativa para o CFM. Então, isso ainda vai dar muito pano para a manga, porque isso ainda vai ser votado, né? Pelo nosso Congresso. Existe uma discussão muito grande, porque a telemedicina é vista por muitos como algo que não é só uma ferramenta para o médico usar, mas como o Cordioli falou no começo, a gente está aqui, né, para atender o paciente. O paciente, ele depende de uma visão muito importante médica, mas mais ampla, como uma saúde integrada, e aí, hoje, com esse veto, é o Congresso que teria a prerrogativa de tomar essa decisão. Agora, eu não acho que tem a menor chance, quer dizer, na verdade, no Brasil tudo é possível, né? A gente já viu tudo aqui, mas eu não acho que tem muita chance disso voltar para trás. O Cordioli pode falar bem, porque... e o Caio, com certeza, eu adoraria até ouvir o pitaco de vocês dois, porque vocês são os pioneiros, né? O Einstein começou os projetos de telemedicina, a Teladoc desembarcou no Brasil já tem um tempinho, então eu queria também ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que não tem como voltar atrás e já está consolidado na cabeça das pessoas a importância. Antes era visto como um demônio, mas agora é como a salvação, né? Como o Cordioli falou. Então, essa é minha deixa. E eu queria aproveitar as considerações finais para agradecer demais. A ZAP tem tido um cuidado muito grande, o comitê técnico feito um trabalho primoroso em conseguir tecer esses conteúdos que são muito importantes para a gente trazer sustentabilidade para o mercado de saúde. Porque não é tecnologia pela tecnologia, não é o dado pelo dado, a gente está aqui para melhorar a experiência do paciente, para melhorar a saúde da população e reduzir o custo, né, que é a nossa famosa meta tripla. Então, agradeço muito a ZAP por ter dado essa oportunidade para a gente poder debater e se unir, né? Os atores que estão preocupados com isso estão unidos dentro da ZAP e é muito legal ouvir a opinião de todo mundo, muito bacana. Obrigado e também a todos vocês por participar. Ótimo, Lácio. Muito obrigado. E Leopoldo, quer seguir aí nessa... Sim. Deixar a parte técnica, médica aí para o final, mas falando ainda de considerações finais, eu acho que o que fica também é esse sentimento que não dá para fazer estratégia ou pensar na sua organização olhando para o umbigo, né? Eu acho que a saúde, ela precisa olhar a cadeia como um todo, né? Olhar fonte pagadora, olhar empregador, olhar broker, olhar clínicas, atendimento, olhar home care, olhar indústria farmacêutica, indústria de medical device. Eu acho que quando a gente começa a sobrevoar
entender esse arranjo, né, a gente começa a se conscientizar de que você não está sozinho, você precisa participar desse ecossistema de forma muito aberta, né, e considerar estar conectado, e considerar compartilhar, né, e até porque o usuário é um só e ele passa por todos, né, então acho que esse momento está nos fazendo despertar. Tem alguns setores acabam já encurtando a cadeia muito mais fácil, né? Mas saúde e educação são dois setores que levam algum tempo para incorporar algumas transformações, né? E eu acho que a gente está num momento único, né? E precisamos aproveitar todo mundo junto, todo mundo tem espaço para muita coisa, né? Só 1/4 da população brasileira tem plano de saúde, né? Eu acho que podemos fazer muito mais, né? E esse é um dos propósitos da ZAP, enquanto associação, permitir com que suas filiadas, empresas ligadas, consigam, a partir de gestão, a partir de compartilhamento, dar mais acesso a mais pessoas, né? Acesso é a palavra que está na locomotiva dessas ferramentas aqui de telemedicina, de consulta virtual, de prescrição médica virtual. Acho que isso tudo promove um acesso enorme ao sistema. Professor doutor Eduardo Cordioli, por favor, vamos falar fale um pouquinho antes das suas considerações finais sobre a questão das especialidades médicas. Eu acho que essa é uma curiosidade recorrente. Se há alguma limitação, se tem alguma especialidade que você vê aí com menos potencial, ou as especialidades com mais potencial de usar esse arsenal de ferramentas de acesso aos médicos. Olha, Caio, essa é uma pergunta que vem em toda a discussão, né? Existem especialidades, né, que vão fazer mais uso do atendimento à distância, existem especialidades que vão fazer menos uso. Mas todas as especialidades poderão ter algum momento de contato com a teleassistência, tá? Talvez a especialidade menos tecnológica que nós conhecemos, que é a psiquiatria, psicologia, né, saúde mental, é a especialidade hoje que mais usa teleassistência. Nos Estados Unidos, mais da metade das telemedicinas, né, das teleconsultas são de saúde mental, mais da metade. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o próprio Conselho Federal de Psicologia foi um dos primeiros a autorizar o atendimento à distância no nosso meio. Então, olha só, uma área que tem menos agregação de serviço tecnológico é a que mais usa o atendimento à distância. Mas na minha área, ginecologia, sempre tem essa pergunta, né? Eu vou para fora, sou ginecologista, e eu sempre me chamo para vários debates de, mas como eu vou fazer exame ginecológico à distância? Senhores, já existem gadgets, né, devices que permitem colposcopia à distância, né? Permitem colposcopia à distância. E até indo na questão, tem uma pergunta de inteligência artificial, né? Esse colposcópio à distância, ele também tem um tratamento de deep learning de imagens que ele consegue já ferir para o médico, olha, eu estou vendo algo que sugere uma doença maligna, preste atenção. Né? Veja bem, não é inteligência artificial, é inteligência aumentada. A máquina, ela não vai substituir o homem, mas vai nos tornar melhores e mais produtivos. Tá? Fazendo até uma comparação com um filme de ficção, né? O Jornada nas Estrelas, não tem o Dr. McCoy? Ele não tem um tricorder? E o sonho do Larcy é fazer esse tricorder e apertar e dar diagnóstico, terapia e tudo mais. Ele está louco para apertar esse botão. Mas, Larcy, vou te dizer, mesmo no Jornada nas Estrelas, é só o Dr. McCoy que aperta o botão. Tá? Tem um aparelho, mas é o médico que aperta, porque tem a hora certa de apertar. Tá? Então, fazendo uma analogia, a máquina, ela não vai nos substituir, ela vai nos tornar melhores. E a gente vai ter tempo de fazer outras coisas, tá? Nos tornarmos mais humanos. A tecnologia, ela humaniza, tá? Ela aproxima as pessoas. E eu acho, nessa questão, se vai perpetuar ou não, Caio, a telemedicina, eu acredito que vai ser muito difícil voltar para trás, porque não só a população,
mas como os médicos estão pegando gosto pela teleassistência, né? Todo mundo está vendo benefício e aquela coisa. A própria associação AMB, que tinha uma posição muito crítica em relação à telemedicina, soltou agora um comunicado muito interessante na questão da hidroxiclorina, né? Porque você tem aí a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomendando o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, etc. E a AMB pregando não, mas o médico ele pode prescrever, ele tem autonomia. De fato, nós temos autonomia, mas eu não tenho autonomia para fazer teleconsulta, então eu tenho autonomia para prescrever hidroxicloroquina, que comprovadamente, cientificamente, N trabalhos mostrando que não serve para nada. Eu tenho autonomia. Ok, eu concordo. Você tem autonomia. Mas eu não tenho autonomia para fazer teleconsulta, que comprovadamente traz benefícios e assim por diante. Fica um ponto de interrogação para vocês. A colocação é muito pertinente. E eu vou fazer as minhas rapidamente, Mara, porque eu sei que nós estamos no limite do tempo. Eu só queria complementar, ainda na pergunta anterior, com uma colocação que vai de encontro às 3 colocações finais dos nossos convidados. As especialidades médicas que se beneficiam da telemedicina são absolutamente todas, sem exceção. A autonomia do médico é que define até onde ele consegue ir usando as ferramentas de consulta não presencial, contra a necessidade de você pedir para o paciente vir para ser examinado no seu consultório, no serviço, no seu hospital, presencialmente. Mas da psicologia, hepatologia, dermatologia, clínica médica, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, todas, pediatria é um sucesso enorme, os programas de pediatria por telemedicina, você não ter que tirar seu filho, sua filha de casa no meio da madrugada, levar num pronto-socorro. Quer dizer, eu acho que a telemedicina, não só a consulta como a prescrição, ela vem para 2 fatores fundamentais, né? Ampliar o acesso e regular o uso, quer dizer, fazer o uso melhor, fazer uma melhor utilização dos recursos que estão à nossa disposição. E acho que essa discussão do que vem pela frente no pós-pandemia, para nós é um mistério, mas a gente sabe que existem muitos benefícios que podem ser promovidos se a gente ampliar e diversificar esse acesso através das ferramentas de telemedicina. Tá? Eu tenho certeza, então, que a nossa discussão poderia durar mais um tempão. Eu agradeço imensamente aos nossos convidados, mais do que convidados, são grandes amigos, Leopoldo, Eduardo, Lassi, aos nossos ouvintes. As perguntas foram muito pertinentes e provocativas. Então, em nome da ASAP, Aliança de Saúde Populacional, eu queria agradecer a presença da nossa audiência, que cada vez mais tem prestigiado esses momentos que a gente tem aqui junto. Obrigado, Mara, também pelo seu apoio. E foi um prazer tê-los aqui conosco, espero vê-los na próxima. Muito obrigado, pessoal. As perguntas que a gente não respondeu, a gente vai endereçar individualmente para vocês. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Obrigada, doutor Caio, obrigada, doutor Eduardo, Lassi, Leopoldo. Agradeço também a nossa audiência, sempre muito especial. Sigam a ASAP em nossas redes sociais, inscrevam-se no canal e continue acompanhando as próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!